meditando no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Ainda estamos lendo quase versículo por versículo o discurso de São Pedro aos judeus, depois da cura daquele aleijado. São Pedro dizia que os judeus tomassem consciência que foi pelo nome de Cristo que aquele aleijado foi curado. Lembra? Depois São Pedro disse: vós o entregastes a Pilatos, mas Deus o ressuscitou. Jesus é o justo, Jesus é o santo. Então, arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Isso tudinho nós já vimos. E São Pedro dizia ainda: e assim virão da face do Senhor os tempos do refrigério. E então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas. Isso queria dizer, e eu expliquei, nosso Senhor está na glória, e um dia essa glória que nosso Senhor já tem, nós dizemos no credo, está sentado à direita de Deus Pai, ou seja, participa da glória do Pai. Um dia essa glória será manifestada em toda a criação, em toda a humanidade. É o dia da vinda de Cristo. Não é bem a volta de Cristo, porque Jesus não vai voltar do jeito que veio a primeira vez. Não é isso. É a manifestação da glória de Cristo. E como será? Não sabemos. A Escritura usa imagens para falar dessa manifestação de Cristo. Em grego a palavra é parousia. Parousia quer dizer a manifestação gloriosa de Cristo. O Novo Testamento fala em aparição, fala em vinda, fala em manifestação, fala em volta. Então não é simplesmente Jesus voltar como veio a primeira vez, mas é aparecer em glória. Ou seja, de um modo tal que toda a criação, não é só o planeta Terra, toda a criação será transfigurada na glória de Cristo. Toda a criação será queimada no fogo de Cristo. O fogo de Cristo é o Espírito Santo, ou seja, será transfigurada. Esse mundo será glorificado. Nossos corpos, matéria, serão ressuscitados em glória. Nossos corpos que estão dormindo, os corpos dos mortos, não as almas dos mortos já estão no céu ou no inferno, ou se purificando para entrarem no céu, mas os nossos corpos serão glorificados com toda a criação. Isso São Paulo explica muito bonito no capítulo 8 da carta aos Romanos, que a criação geme com dores de parto, esperando a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. Então, aqui São Pedro diz isso. Veja, que virá Jesus, o Pai enviará o Filho em glória para restaurar todas as coisas. Quer dizer, para glorificar todas as coisas. Então, depois São Pedro diz, agora o versículo, eu vou começar no versículo 20 para pegar direitinho o fio da meada. E deste modo venham da face do Senhor, quer dizer, da face do Pai, os tempos do refrigério. Esses tempos que eu estou falando. Então enviará ele o Cristo, que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. O Antigo Testamento fala muito do dia do Senhor, o dia do Senhor grande e terrível. Ora, para os cristãos esse Senhor é Jesus Cristo. Então, quando começou o dia do Senhor? Em certo sentido, começa com a morte e ressurreição do Senhor. E se manifestará de modo pleno no fim dos tempos. Nós estamos no dia do Senhor, nós estamos nos últimos tempos, nós estamos nos últimos dias. Cuidado, quando eu disser últimos tempos, últimos dias, você não vai medir pelos dias desse tempo não, viu? Últimos tempos, últimos dias, porque nós estamos já no tempo definitivo, o tempo de Cristo. Depois de Cristo, o que vem? Vai haver uma terceira revelação, como os discípulos de Allan Kardec dizem? Não há terceira revelação. Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é o princípio e o fim. Como os mormons dizem que houve uma nova revelação
não é, a Joseph Smith. Não há nova revelação. Os cristãos não podem aceitar nenhuma outra revelação, ou com o espírito de revelação de Ellen G. White, como dizem os adventistas. Não, nós não aceitamos outra revelação. Não pode. Cristo é o alfa e o ômega. Depois dele não pode haver nenhuma revelação pública. Podem existir revelações privadas. Pessoas que têm experiências místicas. Os pastorinhos de Fátima, Bernadette Soubirous em Lourdes, e outras pessoas podem ter, sim, revelações, mas são revelações privadas, ou seja, são pequenos lembretes que o Senhor faz diretamente através dos seus santos, de pontos do que já foi revelado. Mas a revelação pública, quer dizer, a revelação ao povo de Deus como um todo, termina no Antigo Testamento, com a geração apostólica. Está certo? Então não há uma nova revelação. Então Jesus, tudo aquilo que foi revelado, conclui-se, chega à plenitude em Jesus. Nós já estamos nos últimos tempos. Só falta agora explodir esses últimos tempos na manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos preparar para o encontro com Ele. Vigiai, porque não sabeis quando virá o vosso Senhor. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima.